Talvez a história de Esther toque tanta gente porque ela nos lembra de uma coisa que a vida insiste em esconder. Deus não precisa de cenário perfeito para começar algo grandioso. Às vezes, Ele escolhe justamente um tempo comum, uma vida simples e um coração que ainda nem imagina o que está sendo preparado. E talvez seja isso que mais nos confronta aqui. Antes de Esther virar rainha, ela precisou passar pelo lugar onde ninguém a via, porque é no oculto que o propósito ganha forma e o futuro começa a nascer. Esther não era conhecida, não tinha poder, era só mais uma jovem vivendo sua rotina. Mas é curioso como a vida gosta de escolher pessoas improváveis para momentos decisivos. Então guarda isso. Sentir-se comum hoje não define o impacto que você pode ter amanhã. Esther foi criada por seu primo Mordecai, alguém que a orientou, protegeu e ajudou a formar seu caráter. Nada extraordinário à primeira vista, mas exatamente o tipo de base que sustenta decisões grandes no futuro. De repente, a história acelera. Após a queda da rainha anterior, o rei ordena a busca por jovens em todo o império, e Esther é levada ao palácio. Um ambiente totalmente diferente. E aqui vem a segunda lição. Oportunidades nem sempre chegam como conforto. Às vezes elas chegam como responsabilidade. Entre muitas, Esther é escolhida como rainha. Parece o auge, mas na verdade é o começo de algo muito maior. Porque é nesse momento que o problema entra na história. Amã se irrita porque Mordecai não se curva a ele e convence o rei a aprovar uma lei para eliminar os judeus. Percebe como algo pessoal pode virar um problema enorme? É assim que um conflito pequeno escala e atinge muita gente. O decreto sai, a ameaça se espalha e o medo toma conta. E aqui a lição é bem clara para a gente. Quando algo ruim é deixado crescer, ele ganha força rápido. É por isso que ignorar nem sempre é uma opção. Às vezes, encarar cedo é o que evita uma tragédia maior. É quando Mordecai envia uma mensagem para Esther. E essa mensagem muda tudo. Ele faz uma pergunta que atravessa a história. E se você está exatamente onde está por um motivo? Esther sofre pelo seu povo e pensa qual a atitude certa a fazer. Aqui nasce a quarta lição. Propósito não é sobre posição, é sobre responsabilidade. E quando você entende isso, não dá mais para fingir que não viu. Esther enfrenta uma decisão real. Ficar em silêncio e se proteger, ou agir e correr risco. E é aqui que a coragem deixa de ser teoria. Coragem, no fim das contas, não é ausência de medo, é dar o passo mesmo com medo. Mas Esther não age impulsivamente. Ela se prepara, pensa e espera o momento certo. O rei aceita o pedido dela. E aqui vem a quinta lição. Nem toda resposta precisa ser imediata. Algumas vitórias dependem de discernimento, paciência e do momento certo de falar. E quando o momento chega, ela fala. Mesmo sabendo o risco, mesmo podendo perder tudo, ela decide não se calar. E aqui está o ponto. Coragem não é só dar um passo, é se posicionar quando o silêncio seria mais seguro. A verdade aparece, o plano é exposto, e aquilo que parecia intocável começa a cair.
E, no fim, a história de Esther não fala só sobre vitória, fala sobre propósito cumprido. O que começou no silêncio termina mostrando que nenhuma fase comum é desperdiçada quando existe direção. Esther não virou rainha por acaso. Ela caminhou, esperou, teve coragem e respondeu no momento certo. E talvez essa seja a última lição. A vida muda quando a gente para de achar que tudo precisa acontecer de uma vez e entende que o propósito também se constrói passo a passo. Isso leva à última pergunta. E se a sua história também estiver sendo construída assim, aos poucos? E se o que parece comum hoje for apenas o começo de algo maior? Porque, no fim, muitas histórias só mudam quando alguém decide responder ao momento certo. Se essa mensagem falou com você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Até a próxima!